uma sabedoria animal e uma sabedoria diabólica, né? Ou satânica, tanto faz. Diabólica, né? Porque diabo é diabolos, é do grego, e satânica do hebraico, né? Mas dá o mesmo sentido. É que Satanás no hebraico, no grego, foi traduzido por diabolos. Então, há essas diferenças na sabedoria. Sabedoria do alto, a sabedoria divina, é a sabedoria espiritual. Eu acredito que a mensagem da graça, nós acreditamos que a mensagem da graça, ela é uma sabedoria divina, ela é uma sabedoria do alto. Quando nós lemos os textos, as cartas paulinas, logo essa sabedoria ela começa a se manifestar nas nossas vidas, porque essa sabedoria que vem do alto, ela abre os nossos olhos para as coisas boas de Deus e naturalmente mostra a nossa sabedoria terrena que é falha, que se aniquila, como disse o próprio apóstolo Paulo. Então, a sabedoria terrena é uma sabedoria humana, é uma sabedoria filosófica, é uma sabedoria que está restrita à vida, à humanidade. Essa é uma sabedoria terrena. A sabedoria animal é uma sabedoria, já está dizendo o texto, animal, né? Uma sabedoria irracional, por assim dizer. Então, se você pegar um gato, né? Eu tenho aqui um gato, nós temos aqui um cachorro, uma cadelinha, temos aqui um cágado. Então, se você pegar esses animais ou qualquer outro animal, você vai ver que cada animal ele tem uma sabedoria. Né? Cada animal ele desenvolve algo que é da sua própria, por assim dizer, da sua própria personalidade, né? É claro que alguns, por receber um treinamento, tal, se destaca e se desenvolve. Mas até o animal sendo irracional, né, ele se desenvolve, ele cresce, né? Dependendo do treinamento ali, ele vai desenvolver aquelas habilidades. Então cada animal tem uma sabedoria própria, né? Você vai ver a sabedoria lá do gato, do cãozinho, como eu falei, né? Do seu pet, enfim, qualquer tipo de animal. O meu tio estava falando, acho que foi ontem comigo aqui, ele disse, rapaz, eu nunca sabia que um cavalo, ele tinha essa capacidade de fazer tanta coisa, né, quando treinado. Eu falei, pois é, né, rapaz? Então você vê um cavalo ou qualquer outro animal treinado, você vê que há uma sabedoria, né? Do animal, é natural do animal. Aí Tiago diz, há uma sabedoria do alto, que é a divina, que é uma sabedoria espiritual. Há uma sabedoria terrena, que está falando relacionada ao homem. E há uma sabedoria animal, que é do próprio animal, dos animais. E há uma quarta sabedoria, a sabedoria diabólica. Então vamos lá. É claro que a gente não vai entrar profundamente nessas quatro sabedorias, mas a gente vai comentar, né, um pouco. Vamos ver o que Tiago disse. E aí dentro do texto que Tiago falou, a gente já vai começando com a sabedoria de Deus, discernindo algumas questões. E aí você vai analisar, tá bom? O Evangelho te faz pensar. Você que está me acompanhando aqui, você que vai acompanhar qualquer outro pregador, seja da graça, seja da religião X ou Y, qualquer palestrante, tá? que fala das coisas de Deus, qualquer religião que usa a Bíblia como uma fonte, né, de doutrinação, de fé. Então você, com a sabedoria de Deus, você vai analisar o que está sendo falado e aí você vai julgar, tá? Que tipo de sabedoria é essa? Se essa sabedoria que o irmão Elson está falando, ela é uma sabedoria do alto, ela é uma sabedoria terrena dos homens,
ela é uma sabedoria animal ou ela é uma sabedoria diabólica, satânica, opositora? Bom, se ela é uma sabedoria diabólica, satânica e opositora, ela é principalmente contra Deus. É isso? A sabedoria animal, ela não vai contra Deus. Agora, a sabedoria terrena e a sabedoria principalmente diabólica, ela vai contra Deus. Vamos lá? Vamos analisar comigo? Tiago capítulo 3, versículo 13 em diante. Então, vamos julgar o texto com olhos iluminados. Vamos analisar. Tiago capítulo 3, versículo 13 ao 18. Olha lá. A sabedoria que vem do alto. Vamos lá. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha, começou aqui a manifestar uma sabedoria que vem do alto. Você é sábio, você é entendido? Então, naturalmente, as suas obras, não tem nada a ver com a obra da lei aqui, esqueça a obra da lei aqui, não tem nada a ver com guardar sábado, com dadismo, com nada disso. As suas obras, o seu trato, o seu procedimento, as suas ações, reações, atitudes, postura, comportamento. Então, nós vamos julgando essa sabedoria que vem do alto mediante os frutos que essa sabedoria manifesta em nós. Então, como eu falei, nos julgue, julgue as mensagens, julgue os pregadores, julgue as atitudes, as ações, o comportamento. É necessário que isso aconteça. Então, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha, sabedoria que vem do alto. Versículo 14, Tiago 3,14. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Olha, se tem amarga inveja... Oi, corta para mim. Se tem sentimento faccioso, amarga inveja, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Então, se você vê alguém pregando, falando de Deus, falando do Evangelho, mas ele tem um sentimento faccioso, ele expressa inveja, desprezo ao próximo. Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa. Uma coisa é o irmão Elcio bater contra a falsa doutrina do sistema. Outra coisa é o irmão Elcio desenvolver uma birra, um ódio ou um ciúme do irmão do sistema. Existem pessoas, por não conhecer o Evangelho da Graça, a sabedoria do alto, eles dizem que nós pregamos contra, porque na verdade não é pregar contra, na verdade é ensinar. Eles dizem que nós pregamos contra o dízimo porque nós temos inveja dos pastores. Eles dizem que nós pregamos contra a ceia porque nós temos... Não, nós não temos inveja, porque se fosse para ter inveja dele, pedir dízimo, pregar a chamada Santa Ceia, pregar batismo em água, a gente estava pregando também. Então isso não manifesta nenhum sentimento de inveja. Então nós não pregamos contra o sistema religioso porque temos inveja do sistema religioso. Sabe? Pelo contrário, o invejoso ele quer ser igual, ele vai copiar. Então, abençoados, nós não desenvolvemos nenhum tipo de sentimento maligno, sabe, perverso pelos pastores do sistema, de maneira alguma. Por exemplo, se eu me encontrar com um falso profeta aí famoso aí da TV, para mim a minha atitude com ele, primeiro que eu não vou tratar como um famoso, como um artista, mas para mim o meu sentimento para com ele é um sentimento comum de um irmão. Se ele se diz filho de Deus, eu quero acreditar que ele é um filho de Deus, mas ele é um falso profeta. A mensagem dele é falsa.
Mas eu vou tratar, eu vou receber como irmão, independente de qualquer coisa. Ah, mas se o mala cheia engana as pessoas, o pé de mais cedo é isso, o Valdemir não sei o quê. Estou dando nome aqui de pessoas conhecidas, né? Entre linhas, dando nome entre linhas. Sim, mas somos irmãos em Cristo. Agora, ele é falso profeta. Tem uma falsa mensagem. Uma mensagem que é contra Deus. Ah, mas quem te garante que ele é um filho de Deus em espírito aí? Agora também já não sei. Eu também não posso ser universalista e dizer que todo mundo é filho de Deus. Não sei. Aí só quem sabe é Deus. É o Espírito que testifica no nosso espírito que nós somos de Deus. Se o Espírito do Eterno testifica no espírito dele que ele é de Deus, então glória a Deus. Se não testifica, a consciência dele para com Deus. Eu tenho a minha consciência que eu sou filho de Deus. Davi disse, o Senhor é o meu pastor. Davi não disse, o Senhor é o pastor de Israel. Davi não falou pelos outros. Davi não disse, o Senhor é o pastor de Elias. O Senhor é o pastor de Daniel. Não, Daniel que tinha que dizer que o Senhor era pastor dele. O Elias, o Eliseu que tinha que dizer que Deus era o pastor dele. Davi disse, o Senhor é o meu pastor. Pronto. Então o Senhor é o meu Deus. Eu tenho como meu pai do meu espírito. Então se eles têm também, amém. Pronto. Então, abençoados, nós pregamos contra uma falsa doutrina, contra um engano religioso doutrinal e não nada pessoal, tá? Porque aí seria inveja, sentimento faccioso e essa sabedoria não vem do alto. Então, quando você vê alguém pregando contra uma pessoa, criando birra com um personagem em si, sabe? Algo contra aquele ser humano, né? Por exemplo, política. Aí o pessoal, a esquerda e direita. Tem crente que queria que o candidato de esquerda fosse atropelado. Aí tem outros que queria que o de direita tivesse sido morto naquela facada lá que levou, enfim. E para nossa vergonha, isso vindo da boca de crente. Olha que sentimento macabro que muitos crentes expressam. E você percebe. E eu fico preocupado com isso, porque é complicado, porque assim como você vê um que se diz seu irmão ter ódio e rancor de uma pessoa a ponto de desejar a morte e se dizendo filho de Deus, seja ele de esquerda, de direita, sei lá, de travessa, de lado, de quina, você pode dizer, bom, então se um dia eu contrariar esse irmão também vai desejar minha morte, meu fim. Entendeu, abençoado? Então, não é nada contra a pessoa em si, é contra a ideologia, contra o seu modo de governo, contra o seu modo religioso, contra o seu modo doutrinário, contra o modo administrativo, tudo bem. Então eu sou contra o sistema religioso, contra o pastor X ou Y, mas é contra o pastor no sentido da doutrina que ele manifesta, daquilo que ele prega, daquilo que ele representa, daquilo que ele incentiva. E não contra a pessoa em si para desejar o mal daquela pessoa até a morte daquela pessoa. Entendeu, abençoados? Então, quem está entendendo? Amém? Então, no versículo 14, mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vossos corações, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Versículo 15, essa não é a sabedoria que vem do alto. Opa, não é do alto. Essa sabedoria de amarga inveja, sentimento contencioso, ira, raiva, rancor, quero o teu fim, quero o teu mal. Oh, glória a Deus, eu vou orar. Oração contrária. Que é isso, irmão? Que é isso, irmão? Hoje eu vi um vídeo de um pastor e ele dizia assim, um vídeo antigo, tá? Ele dizia assim, olha, tem crente aí orando pelo governante do país, pelo presidente que ganhou. Esses crentes têm que tomar vergonha na cara, esses crentes abençoando esse governo aí. E eu parei para analisar. Mas Jesus disse, por boca de Paulo, abençoar e não amaldiçoeis. O evangelho ensina uma coisa, os crentes estão dizendo outra. Se você concorda, discorda, aceita, não aceita, tudo bem. Mas eu vou amaldiçoar com a minha boca, eu vou lançar palavras de maldição. Não, meus amados, a minha boca tem que jorrar fruto de sabedoria que vem do alto. Se a sabedoria veio do alto, se a sabedoria que está na tua vida é do alto, independente de quem seja, do modo que pensa, eu preciso declarar com a sabedoria que vem do alto algo de bom.
que aconteça algo de bom, que seja algo positivo. É ou não é? É isso que os textos, o Evangelho, a palavra diz. Ou não? Jesus dizia, amai o vosso inimigo. Paulo dizia, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, você plantando isso, você vai colher coroas de brasas vivas sobre a tua cabeça, falando de galardão da parte de Deus. Então, qual a sabedoria que tem se manifestado em nós? Sentimento faccioso? Inveja? Raiva? Rancor? Amargura? Essa, diz o versículo 15, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Viu aí? É uma sabedoria terrena, animal e o pior, diabólica. Não é do alto. Então você vai ver aí muitas pessoas se dizendo homens e mulheres de Deus, manifestando essas três sabedorias: terrena, animal e diabólica. A diabólica é totalmente contrária à sabedoria do alto. É oposta, é a sabedoria satânica. É adversário. Sabe? É opositora. Essa é a sabedoria diabólica, satânica. E aí no versículo 16 ele diz assim: porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Onde há inveja, espírito contencioso, aí há perturbação. Você vai ver muita gente perturbada, irmão. Pessoas perturbadas. Por quê? Porque alimentam a sabedoria terrena, animal e diabólica. Sabe? Vive se mordendo. Vive confrontando, brigando, caluniando, difamando, acusando. Não leva para o campo da ideia, do conhecimento. Deus me deu esse conhecimento, segundo o conhecimento que vem do alto, eu julgo desta forma. Se a pessoa tem um outro conhecimento, aquele conhecimento ali é terreno, é filosófico. Aquele conhecimento ali é satânico, é diabólico, é animal. Não é do alto. Mas eu preciso manter um conhecimento que vem do alto, que me dá equilíbrio, domínio próprio, que me faz ter compaixão do outro, que me faz ter misericórdia até por aquele que se declara meu inimigo. A sabedoria que vem do alto não faz ou não me faz pagar com a mesma moeda aquele que cometeu uma injustiça comigo. A sabedoria que veio do alto, ela não me incentiva, ela não me incita a praticar maldade porque alguém praticou maldade comigo. Há um equilíbrio, há um domínio próprio. Amém, abençoados? Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Todas as coisas são puras para os puros, disse o apóstolo Paulo. Quem é puro, senão aquele que recebe a sabedoria do alto? Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente ela é pura, depois ela é pacífica ou pacificadora, ela promove a paz, ela é moderada, tá? É uma sabedoria moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria que vem do alto, ela não é a sabedoria parcial. Ela não é uma sabedoria seletiva. Ela não é uma sabedoria que eu escolho fazer o bem na vida de alguém que eu julgue merecer o bem. Mas é porque o bem está em mim e esse bem precisa fluir independente daquele que irá receber um benefício da minha parte. Não é porque aquela pessoa merece ou não merece, é porque a sabedoria do alto me faz ser uma pessoa melhor. Sabe, abençoado?
Então, quando você deseja fazer o bem a alguém, esse alguém não necessariamente é alguém que te abraça e te beija. Muitas vezes é alguém que até te despreza. Mas porque a sabedoria que vem do alto, ela é imparcial, sabe? Ela tem fruto de misericórdia, é sem parcialidade, ela é cheia de misericórdia e ela é sem hipocrisia. Não é aquela sabedoria hipócrita. Jesus repreendia muitos fariseus hipócritas, né? Então existe muita sabedoria hipócrita. O que é uma sabedoria hipócrita? É uma sabedoria maquiavélica, né? É uma sabedoria com segundas intenções, para se aproximar de alguém, para obter algo da parte de alguém, para se aproveitar de alguém. É uma sabedoria fingida. É uma sabedoria que você não está convencido disso, mas você reproduz porque você achou bonito. Então não é a sabedoria do alto. Não é a sabedoria de Deus. Ela é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria animal, é uma sabedoria diabólica. Então, como eu falei, olhe, julgue. Quando você vê alguém falando mal da pessoa, caluniando uma pessoa, seja ela do sistema religioso, seja de uma seita, seja do meio... qualquer área, se você vê com rancor, com ódio, com ira, com aquela pessoa, pode ter certeza, essa sabedoria não vem do alto. E se você tem esse tipo de atitude, reveja os seus conceitos em relação à sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, ela é amável, ela é tratável, ela é pacificadora, cheia de misericórdia. Como eu te falei, como eu estou falando, como vou continuar a falar. Não é que você vai aceitar tudo. Você pensa diferente, você vê de forma diferente, você age diferente. Mas você não pode manifestar algo pessoal contra alguém, de raiva, de ira, de mágoa, de ressentimento faccioso, porque você não concorda com X ou com Y. Amém, abençoados? Quem recebe? Quem não aceita também, eu respeito, mas não é a sabedoria que vem do alto. Versículo 18, Tiago 3,18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Os frutos da justiça semeia-se na paz para aqueles que exercitam a paz. Então, abençoados, precisamos entender... Outro dia eu preguei uma mensagem aqui, que por sinal muita gente tem acompanhado aí, foi sobre a marcha para Exu em São Paulo. E eu vi muitas pessoas comentando naquele vídeo, pessoas do candomblé, das religiões de matriz africana, agradecendo pelo nosso posicionamento. Aí entra um crente lá e ele vai dizer: o irmão Elcio está bajulando essas pessoas que idolatram, que adoram, que sacrificam, que creem em entidades. Eu vou fazer o quê? É como eu falei lá na mensagem. Cada um no seu quadrado, cada um segue a sua crença. Eles me respeitam naquilo que eu creio, eu devo respeitar eles também. Agora eu estou dizendo que eles estão certos, como também eles vão dizer que eu estou certo? Claro que não. Mas pensar de forma diferente não me faz inimigo deles. Então vai entrar um legalista religioso e vai lá nos comentários e vai dizer: olha o que é que ele quer aí, ó. Ele quer ibope. Eu quero ibope? Não, nós temos que praticar justiça, irmão. Temos que ser verdadeiro. Falar a verdade de Deus, pregar aquilo que eu acredito. Se você crê, recebe. Se você crê de forma diferente de outra, pronto, siga lá. Então, cada um deve estar seguro daquilo que crê. Agora, você vai ver que quando as pessoas são boas, quando as pessoas são do bem, é independente de religião que ela pratica.
Ela pode ser evangélica, pode ser católica, pode ser umbandista, taoísta, budista, ela pode ser a religião que ela quiser. Ela pode estar no sistema da lei, ela pode estar vivendo o evangelho da graça. Se ela é uma pessoa do bem, se ela manifesta fruto de Deus, está ali nela. Se ela é pacífica, se ela é misericordiosa, se ela é compassiva, se ela é generosa, bondosa, está nela. A religião não vai converter ninguém, entenda uma coisa. O evangelho não vai converter bode em ovelha, tá? Usando a linguagem de Jesus. E nem ovelha em bode. O evangelho manifesta quem é ovelha, usando a linguagem de Jesus, né? Que hoje nós não usamos essa terminologia. O evangelho manifesta quem é ovelha e o evangelho manifesta quem é bode. Então você vai ver os bodes, tá? Se passando por ovelha, pregando o evangelho, e você vai ver muitas ovelhas com característica de bode por falta do conhecimento, ou por estar vivendo na carnalidade. Então, abençoado, não é porque a religião vai te educar, não, ela pode até te disciplinar, te frear por um tempo, mas quem você é, a vida vai mostrar e você vai se manifestar. Então, quais os frutos? O fruto da sabedoria que vem do alto, ela manifesta a justiça, manifesta a paz. Ela manifesta a misericórdia. Ela manifesta, né, o amor de Deus, o equilíbrio, o domínio próprio, a mansidão. Agora, a sabedoria que vem da terra, terrena, animal, diabólica, ela manifesta a característica totalmente oposta de Cristo. Olha o que diz o apóstolo... Cadê? Deixa eu ver aqui. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, olha lá. Capítulo 1, versículo 17 em diante. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, Paulo já estava declarando que a sabedoria dos sábios, terrena, dos homens, seria aniquilada. A inteligência dos inteligentes seria destruída. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador, o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Sabedoria terrena? Sabedoria animal? Sabedoria diabólica? Sabedoria diabólica que não tem nada a ver com sabedoria de Satanás, de um ser espiritual, das trevas, não. Sabedoria diabólica é uma sabedoria oposta a Cristo. Quando Pedro disse, eu não vou deixar, eu não vou permitir que isso aconteça contigo, era uma sabedoria satânica. Aí Jesus repreendeu, para trás de mim, Satanás, essa sabedoria aí não vem do alto, é uma sabedoria diabólica. É oposta, opositora. Quem está entendendo? Quando aquele jovem se relacionava com a mulher do próprio pai, aquela sabedoria ali não era sabedoria humana, porque dentro de uma concepção de sabedoria humana, né, dentro de uma inteligência humana, o camarada, na sua sã consciência, não vai querer se relacionar com a mulher do pai. Ou se relacionar fora do casamento. Aquela sabedoria ali era sabedoria animal. O que o animal faz? O animal se relaciona. O totó com a mãe lá do totó, o gato com a tia lá do gato, é algo natural dele, faz parte da sabedoria animalesca, desculpe essa expressão aí, chula. Então aquela sabedoria daquele jovem que se relacionava com a mulher do próprio pai, era uma sabedoria animal.
Quem concorda? Ele agia como um animal. Uma sabedoria irracional, sem pensar nas consequências. Aí Paulo disse, expulsa isso aí, ó, do meio de vocês. Versículo 21. Pois visto que na sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Sabedoria de Deus é uma coisa, sabedoria terrena, animal e diabólica é outra história. Tem uns camaradas aí que diz assim, o homem mata, o homem rouba, se o homem estupra, se o homem assalta um ônibus, é porque está fazendo a vontade de Deus, porque Deus poderia impedir e Deus não impediu. Sabedoria diabólica. Sabedoria animal e terrena. Não é sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria que vem do alto diz que a graça se manifestou educando-nos, ensinando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências do mundo. A sabedoria que veio do alto nos ensinou que nós não devemos pegar o que é do outro, desejar o que é do próximo, cobiçar. A sabedoria que vem do alto, ela me ensina que eu não devo matar o meu irmão, como Caim fez com Abel. Agora, se o Caim mata Abel e o camarada diz que é Deus, que sabedoria é essa? É animal? É terrena? Ou é diabólica? Comente aí. É satânica, irmão. É satânica. Sabedoria satânica. Porque o homem faz uma coisa na sua sabedoria humana. O homem faz uma coisa na sua sabedoria animal, ou age como. O homem faz uma coisa na sua sabedoria diabólica, que é oposta ao evangelho. E ele diz que é de Deus? Que é Deus que quer? Como assim? Então o crente vai, o marido vai, arrebenta a mulher, e ele vai dizer que foi Deus que mandou ele bater na mulher dele. Porque Deus criou ele assim. E cadê a inteligência que Deus deu? Cadê o juízo? Juízo que eu estou falando não é o juízo de julgamento. É o juízo de consciência. Cadê? Porque se o ser humano fosse um ser totalmente sem consciência, robôs controlado por uma fonte, controlado por uma bateria recarregável, se o ser humano fosse robôs controlado, sabe? Aí sim, mas não. Somos seres pensantes, racionais, inteligentes, ou não? Aí vem uma blasfêmia dessa, que é muito pior do que o sistema religioso. Porque o sistema religioso, o camarada faz o errado e diz, foi o diabo que me incentivou. Mas pelo menos ele não culpa a Deus, ele não é doido. Ele não atribui aquilo a Deus. Ele não atribui a Deus. Ele não disse que foi Deus que fez aquilo. Ele errou, ele pecou, ele falhou, ele matou, ele roubou. Ele bota a culpa lá no diabo. Aí vem a sabedoria diabólica e diz, não, o camarada está traficando, está tirando vida, está roubando, está estuprando. É porque Deus criou ele assim, Deus determinou que ele fizesse isso. Ainda diz assim, tem uns aí dizendo que é a carne, então a carne é mais forte do que Deus. Deus não é forte para a prática do mal. Agora a carne se inclina para o mal, porque quando você pega os textos bíblicos, você vai ver que é a carne e o próprio Jesus. Agora a minha pergunta é, pode parar, meu irmão, pode parar, como diz meu irmão Geraldo, pode parar. Uma irmã conversou comigo hoje aqui e disse, olha, já cancelei uma inscrição de um canal que eu estava aí.
O camarada diz que a pessoa rouba, que mata, que faz isso, é Deus, porque estava no script de Deus. Então vamos fazer o seguinte, vocês que seguem essa filosofia barata aí, essa sabedoria diabólica, vocês não podem ler mais um versículo bíblico. Porque a Bíblia que essas pessoas pregam, os versículos que essas pessoas pregam, simplesmente não existe na Bíblia. Porque Jesus disse, de onde vêm os maus pensamentos? Jesus que disse, não foi Elcio. De onde vem o adultério? O homicídio? Jesus disse, de onde vem o homicídio? Tira a vida de pessoas. Foi Jesus que disse. Comenta aí, foi Jesus que disse, não fui eu. De onde vem a prostituição, o adultério, o homicídio? De onde? De onde? Vem de onde? Vem de Deus? Vem do capeta? Jesus disse, vem de vocês, dos vossos corações que maquinam o mal. Tiago, eu estou aqui em Tiago mesmo, Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras? Oh, aleluia! Eu estou falando grego? Eu estou falando grego para o povo que se diz na graça que está seguindo esses homens, que diz que o camarada rouba, que estupra, que mata, está fazendo a vontade de Deus, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Eu vou me utilizar dos atributos divinos para me justificar das minhas paixões carnais? Eu vou me utilizar dos atributos divinos para me esconder maliciosamente dentro das práticas conscientes que eu faço? Ou as atitudes que eu tenho? Isso é uma sabedoria satânica, diabólica. Não só quem faz, mas também quem apoia. Não só quem prega isso, mas também quem ouve e dá crédito. Não, mas Deus é soberano. Sim! Deus é soberano e disse, Caim, o pecado traz a porta. Cabe você dominar. Deus é soberano, sim, mas até para o filho da perdição, Judas, ele disse que o que tu tem de fazer, faça logo. O que você tem de fazer. Meus irmãos, tem muita gente que vinha tão bem na caminhada da graça. Quando começou a ouvir esses filósofos aí, que até começaram bem pregando o evangelho, mas não tem firmeza, porque não tem sabedoria do alto. Sabedoria terrena, animal e diabólica. Então, como não se firma na sabedoria de Cristo, na sabedoria que vem do alto, então começa a pregar diversidades de sabedoria. Terrena, filosófica, animal, irracional e diabólica. Contra o evangelho. Paulo disse, o bem que eu quero fazer, às vezes eu não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Não é Deus mandando eu fazer. É Paulo dizendo assim, com a minha mente eu sirvo a Deus, mas a minha carne, quando eu olho para a minha natureza humana, na minha carne, eu vejo a inclinação para o pecado. A carne, a natureza humana, ela se opõe contra a natureza espiritual. Há uma luta constante, a carne contra o espírito. Uma se opõe à outra para que não façais o que queres. Aí Tiago continua dizendo, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas? Pedis e não recebeis porque pedi mal, porque vocês pedem para o próprio deleite de vocês. Adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ah, se é inimizade contra Deus, como é que Deus mesmo ia colocar a pessoa para adulterar para se tornar inimigo dele? Quando o evangelho, quando a sã doutrina manda você deixar a prostituição, deixar a mentira, deixar o engano e seguir a justiça. Quem está entendendo? Mas há pessoas que discordam disso. Versículo 22, 1 Coríntios 1, 22. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Que sabedoria? Animal, terreno e diabólica. Porque a sabedoria de Deus que não era.
Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Quem aí está pregando a Cristo crucificado? Se prega a Cristo crucificado, não tem como dizer que o mal que o homem pratica é Deus que está incentivando, porque a sabedoria de Deus diz o contrário, que é o próprio homem. Ah, mas foi Deus que criou tudo. Sim. As pessoas misturam as coisas e traz confusão. O evangelho é tão simples, mas não bastava o sistema botando o diabo, seres espirituais. Agora vem uns engraçadinhos dizendo que agora a culpa é de Deus. E os mesmos dizem, mas você diz que a culpa é da carne. Mas por que é? Olha, presta atenção. A própria vida, se você nunca leu um texto bíblico, se você nunca pisou o pé em uma instituição religiosa, um exemplo que eu vou dar. Pega uma mulher gestante, ela vai dar luz amanhã. Pegue aquela criança, coloque em um ambiente sem acesso a uma Bíblia, sem acesso a uma música evangélica, sem acesso a nenhum tipo de doutrina. Deixa aquela criança lá, um exemplo que eu estou dando. Deixa aquela criança presa lá. Tá? É claro que se ela ficar sozinha sem se comunicar, ela vai desenvolver uma racionalidade animal, né? Mas apenas deixa a própria natureza a guiar. Você vai ver aquela pessoa fazendo alguma coisa má e dizendo assim, foi o diabo. Você vai ver aquela pessoa fazendo alguma coisa perversa e dizendo, foi Deus? Não. Quando ela fizer alguma coisa, ela vai ter consciência que foi ela que fez. Isso chama carne, natureza humana. Então, conscientemente, o ser humano sabe, irmão. Por mais que tenha uns engraçadinhos aí que queiram dizer que é Deus, por mais que tenha uns religiosos que queiram dizer que é um pseudo ser espiritual, todo mundo sabe. O irmão Elcio sabe, o pastor legalista sabe, o pregador da doutrina diabólica, satânica também sabe. Somos nós que somos responsáveis. Não queira terceirizar a culpa. Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente que me deu e eu comi. Não. Foi tu, Jaburu. A não ser se é uma criança inocente que não sabia. Mas uma vez que tu sabe, você faz conscientemente e diz, eu fiz porque foi da vontade de Deus. Ou você faz conscientemente e diz, foi o diabo. Outro dia pegaram um vídeo aí de um pastor aí com a moça lá da igreja e o marido pegou, foi um pega pra capar. E o camarada disse, foi o diabo. O diabo. O diabo fez lá ele pegar a irmã que era casada com outro crente. Diabo? Diabo? Que diabo? Lembra das filhas de Ló? As filhas de Ló encheram o pai de cachaça e depois deitaram e se relacionaram com o próprio pai. Foi Deus. Para os pregadores universalistas, foi Deus, porque tudo é Deus. Foi Deus que mandou as filhas de Jó dar cachaça a Jó e depois se deitar com Jó. Foi Deus, velho? Foi o diabo também, um ser espiritual? Não, quem foi? As filhas de Jó. Ou não? Ou elas foram possuídas pelo Espírito Santo para fazer aquilo da vontade de Deus? O Espírito Santo vai usar as pessoas para fazerem isso? Então o Espírito Santo é santo. Sede santo como é santo o vosso Deus. O Espírito Santo que nos conduz à verdade, ao Espírito Santo de Deus, que habita no Filho de Deus, vai usar o Filho de Deus para praticar o mal. Já parou para pensar? Não tem nenhum sentido. O sentido, a lógica é o ser humano. Irmão, mas tem alguém que tem um problema
psicológico, psiquiatra, ele toma remédio, aí é uma outra história, precisa de cuidados médicos. Tem essa situação? Tem. É uma pessoa que não se controla. Lembra aí, aconteceu agora recente, um ator aí, né, de novelas, se jogou aí do 5º andar, caiu no primeiro, e se jogou do primeiro, caiu no térreo. O quê? O que foi aquilo? Bebida alcoólica, medicação forte, crise de ansiedade, problemas emocionais. Acontece, a mente do ser humano fraca. E agora? Não foi Deus, não foi o diabo, não foi. Foi consequências da vida. Foi coisa do ser humano. Tribulações, mente perturbada. Aí precisa se cuidar, se tratar. Mas não tem nada a ver com Deus. Muito menos com o pseudo-diabo. É coisa do ser humano. Entendeu, abençoados? Então precisamos entender isso. Para quê? Para não estar colocando a culpa em Deus. O camarada adultera, mente, rouba e diz, não, é Deus porque Deus é soberano. Aí o religioso vem, adultera, rouba, mente e diz, não, é o diabo porque o diabo me usou. Que negócio é esse? Deus te usa para o bem. Deus ensina o bem. O Evangelho ensina a renunciar às paixões e às concupiscências. Aí aparecem pregadores dizendo que tudo que o homem faz estupra, rouba e mata. É Deus? Essa sabedoria diabólica é oposta contra o Evangelho de Cristo. Eu estou sendo enfático nesse dia, nessa noite, nessa hora que você assistiu essa mensagem. E por certo, essa mensagem vai chegar também a esses irmãos que eu acredito que são filhos de Deus, mas estão equivocados no seu posicionamento, principalmente usando a Bíblia. Versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 26. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito sabedoria, corta aqui, olha a sabedoria do alto, o qual, cadê o versículo, meu Deus? Aqui, versículo 30. Mas vós sois deles em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então a sabedoria de Deus promove a justiça. A sabedoria de Deus promove a misericórdia. A sabedoria de Deus promove a santificação. O que é santificação? A sabedoria de Deus promove a paz. Como é que alguém vai matar, destruir, estuprar, roubar e o camarada vir para cá dizer porque Deus é soberano, ele fez o homem assim e ele determinou que fosse assim? Essa não é a sabedoria que veio do alto. Tiago disse, Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há variação e nem sombra de abundância. Então, a sabedoria que veio do alto, ela é pacífica, ela é cheia de misericórdia, ela manifesta fruto de justiça. Agora, se há sentimento faccioso, se há inveja, se há contenda, essa sabedoria não é de Deus,
ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Ela é satânica. Ficamos por aqui. Como eu falei, julgue a sabedoria. Preste atenção no que é falado, confira com os textos bíblicos e aí você vai ver qual tipo de sabedoria que você está seguindo. Se é a sabedoria do alto, ou se é uma sabedoria humana, terrena, ou se é uma sabedoria animal, irracional, ou uma sabedoria diabólica, totalmente contra a sabedoria que veio de Deus. Amém, meus amados? Graça e paz. Obrigado pela atenção de todos. Você que ainda não deixou teu like, deixa teu like aí, compartilhe à vontade e vamos crescendo na graça e no conhecimento que veio de Papai do Céu. Tem um texto aqui que eu amo falar sobre esse texto, está em Colossenses capítulo 1, versículo 9, que Paulo disse assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir a Deus que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. A oração de Paulo era para que o povo tivesse sabedoria, não animal, não terrena, não diabólica, mas espiritual, da parte de Deus. Graça e paz, graça eterna. Até o próximo encontro, permitindo o Criador.